Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Marcos, capítulo 4, versículo 40. E disse-lhes Jesus: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos, capítulo 4, versículo 40. Por que o Senhor Jesus está nos perguntando por que somos tão tímidos? Ou seja, por que existe no nosso coração o temor, o medo, a insegurança e o receio de morrer? Ou seja, por que ainda não temos fé? Como está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 40. Porque o medo em nosso coração é maior do que a nossa pouca fé no poder do Senhor Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 26, disse Jesus: Por que temeis, homens de pouca fé? Porque no nosso coração, em vez de estar presente a fé verdadeira dada por Deus, está presente a dúvida, as trevas, a prática do pecado que nos faz sentir o medo, o temor da morte. Lucas capítulo 8, versículo 25, disse Jesus: Onde está a vossa fé? Porque não estamos na presença da pessoa de Deus. Porque se estivéssemos na presença de Deus, o seu poder preencheria todo o nosso coração e lançaria para fora o temor, o medo da morte, para fora do nosso coração. Porque o temor, gente, o medo que sentimos, prova para nós mesmos que ainda não fomos transformados em novas criaturas aperfeiçoadas pelo amor de Deus, pelo poder do seu Espírito Santo. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor, ou seja, na pessoa de Deus, não existe temor, não existe medo, porque antes o Deus, que é o perfeito amor, lança para fora o temor do nosso coração. Porque o temor, o medo, ele tem consigo a pena, ou seja, a pessoa que sente medo, ele tem medo de ser castigado por Deus. E o que teme não é perfeito em amor, ele não obedece a Deus perfeitamente. Por que disse-lhe Jesus: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Mas quem é este que até os ventos e a água manda e eles lhe obedecem? Como está em Lucas capítulo 8, versículo 25. Porque todos nós que ainda não temos o poder do Espírito Santo de Deus habitando em nós, somente somos capazes de ver o que os nossos olhos do nosso corpo material nos mostra. Ou seja, que o nosso barco, a nossa vida, está se enchendo de água, de problemas, e de que estamos em perigo de perecer, de morrer. Lucas capítulo 8, versículo 23 e 24. E navegando eles, Jesus adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, a Jesus, o despertaram dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Porque o Espírito Santo de Deus, que é o amor em pessoa, ainda não fez morada nos nossos corações, gente. E é exatamente por isso que não conhecemos a extensão do seu poder. Nós só conhecemos o medo que vem da prática do pecado, das trevas. Marcos capítulo 4, versículo 41. E sentiram um grande temor, um grande medo, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque eu, apóstolo Paulo, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor.
como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque quando o Espírito Santo de Deus, gente, faz morada nos nossos corações, nós não buscamos a Deus porque estamos com medo com temor de morrer. Nós buscamos a Deus para sermos justificados em obediência a um Deus que é justo. E através da nossa obediência, nós lançamos para fora o medo do nosso coração. Nós tiramos o temor da morte do nosso barco, da nossa vida, do nosso coração. Pois se vivemos, nós vivemos para a glória de Deus, para sermos suas testemunhas. E se morremos, nós vamos para junto do Filho, Cristo Jesus, na glória de nosso Pai, Deus. Romanos capítulo 14, versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor Jesus vivemos. E se morremos, para o Senhor Jesus nós morremos. De sorte que se vivamos ou morramos, nós somos do Senhor Jesus, gente. Jesus te ama. Na pessoa do Senhor Jesus reside todo o poder sobre todas as coisas, tanto nos céus, no mundo espiritual, quanto na terra, no mundo material. Mas se nós ainda não somos capazes de testemunhar, ou seja, de ver esse poder, é porque ainda não temos a fé verdadeira dada por Deus, aquela que não existe em nós. Esta que nos capacita a ver isso. Por isso somos prisioneiros do pecado, das trevas, do temor e do medo de morrer. Marcos capítulo 4, versículo 40. E disse-lhe Jesus: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Amém? Dani Miguel.